dia a todos. Eu gostaria que nós considerássemos não uma palestra, que nós, na realidade, não temos a intenção de assim fazê-lo, mas uma conversa introdutória a um trabalho que nós iremos realizar ao longo do dia. E eu vou começar lembrando do dia 31 de dezembro do ano de 1799. O espírito Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, quem já leu vai relembrar, tem um título, é Kardec e Napoleão. Naquela véspera, 1799 para 1800, não era o bug do milênio, mas era uma passagem de um século ao outro, entrando-se numa nova fase. E naquela noite, nos diz Humberto de Campos, que na Europa reuniu-se a latinidade, os espíritos responsáveis pelo desenvolvimento da Terra. E ali se encontravam nomes como Platão, como Sócrates, Montesquieu, Robespierre, todos estes nomes que a história da humanidade ressalta por terem tido um protagonismo de importância no progresso da humanidade. E eles ali se encontravam reunidos, e naquele momento em que eles estavam, surge, vindo da terra, espíritos que estavam encarnados, e naturalmente com uma luminosidade própria dos encarnados, que não tem uma luminescência como os desencarnados, já que ali se encontravam espíritos de alto teor evolutivo, espíritos nobres, com a sua própria luminosidade, e vem chegando espíritos, dentre eles vinha Napoleão, que era o corso à época, e é neste ano que ele estava no ápice das suas conquistas. E naquele momento chega com ele Pestalozzi, que estava encarnado, e outros espíritos que estavam, naquela época, no plano material. Diz Humberto de Campos, num linguajar muito mais poético do que o nosso, de que naquele momento havia sido preparado um trono, um local para que quando chegasse Napoleão, ele ali sentasse. E ele disserta que Napoleão chega e todos o reverenciam, todos cumprimentam, mas ele mantinha uma posição muito firme, não diremos de orgulho, mas uma posição daquela que ele tinha na terra, sendo uma das pessoas que na época tinha uma preponderância muito grande. Ele chega, cumprimenta a todos, senta-se ao trono e depois que todos aqueles ali adentram, conta-nos Humberto de Campos que luzes provenientes do alto, com trombetas tocando, certamente um som que ele não disserta para nós, essas luzes chegavam e quando tocavam o solo se transformavam em seres humanos, ou seja, em espíritos, na forma de espíritos. E ali naquele momento, dentre eles, havia um espírito com um cajado à mão, que quando Napoleão o observa, é o primeiro momento que Napoleão se emociona. E naquele instante, quando ele se dirige a Napoleão, Napoleão se ajoelha e começa então a chorar, ou seja, trazer o seu próprio sentimento. Esse espírito, reverenciado por todos, levanta Napoleão e nesse momento uma voz direta fala a Napoleão, dizendo que ele cumprisse a sua tarefa, a sua missão aqui na Terra, para poder ajudar aquele seu apóstolo que teria uma missão a ser desempenhada. E a partir daí, Napoleão é levantado e conta-nos Humberto de Campos, que depois da dissertação que ele faz, que esses espíritos cada um retornam aos seus locais, aqueles que estavam no plano espiritual para os seus locais próprios, e este espírito traz Napoleão ao seu berço, aonde ele se encontrava dormindo. Isso nós estamos falando de 1799, a última noite, para o ano de 1800. Em 1804, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. É importante nós conhecermos isto e falarmos, porque falamos de Allan Kardec, falamos do professor Rivail, mas nós precisamos compreender a personalidade desse espírito, quem ele era. Porque o Cristo não iria dar uma missão tão importante para a humanidade em mãos inábeis.
em mãos de um espírito que não pudesse cumprir uma tarefa tão grandiosa para a humanidade quanto a que foi a chegada da doutrina espírita ao mundo. Tanto que ele nasce em 1804 e só 53 anos depois é que ele começa a cumprir essa sua missão. Ao longo desses 50 anos, a vida do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail foi uma vida como de outra criança qualquer, só que ele teve oportunidades e pelo seu tino, pela sua inteligência, pelo seu discernimento, ele teve preponderância ou até destaque dentre os demais. À época, ele estudou com o professor Pestalozzi em Verdun, na Suíça, que era o melhor professor à época, trazendo revoluções no ensino, onde ali o professor Pestalozzi ensinava aos seus alunos, partindo do conhecido, para que pudesse, a partir daí, fazer as suas reflexões, as suas relações, no método indutivo. Não houve um aluno do Pestalozzi que não acreditasse no Criador. Porque ele aproveitava, ele saía com jovens para um lago que tem nessa cidade, chamado Neuchâtel. É um lago onde, no inverno, nas estações são bem definidas, diferente daqui do norte, né, do nosso país, que o ano todo é primavera, e aqui só tem 2 estações, né, assim que vocês falam, uma que chove, outra que não chove. Mas lá as estações, elas são muito definidas. E em cada estação, ele levava um coral, os jovens, as crianças, para passear no lago. E, a partir daí, começava a questionar sobre a água, de onde provinha a água, se era produto do homem, a sua composição, a natureza, porque o lago é cercado também de montanhas, montanhas muito bonitas, que na época do inverno tem o gelo, tem a neve. Assim também acontecia no próprio colégio. Ele levava as crianças a refletirem, para que as crianças deduzissem aquilo que não era produto do homem, era a criação de algo superior ao homem, que o homem poderia denominar o que quisesse, de Deus, de Oxalá, de God, não interessa. Mas era uma inteligência maior do que o homem. E assim Kardec foi aprendendo com ele, a ponto de ter se destacado, e quando o professor Pestalozzi não estava presente, Kardec substituía-o naquele instituto. Hoje o instituto lá existe, só tem uma salinha que é com os pertences do professor Pestalozzi. É muito visitado pelos brasileiros que vão à Suíça, e aqueles que estão ali já sabem, porque como eles reverenciam Pestalozzi, e Pestalozzi teve muitos alunos, dentre eles Kardec, hoje, pelo fato dos brasileiros ali estarem para relembrar Kardec ou fazer eventos sobre eventos espíritas, aonde a figura de Kardec é reverenciada, ele já conhece, quando é brasileiro, já sabe que ali as pessoas estão em busca de Kardec, apesar de não haver nada sobre Kardec. Há apenas o instituto e os locais onde ele viveu e uma sala dedicada. Os demais ambientes são ambientes onde eles fizeram museus para dar a própria subsistência e a manutenção do castelo. Mas vale a pena, quem for à Suíça e Verdun, vale a pena ir lá e conhecer. Mas nós observamos que depois de 50 anos, o professor ele esteve diante de fatos de pessoas que o convidou, dizendo para ele que as mesas estavam falando. Mas ele, naturalmente, com todo o discernimento, o bom senso, como falou Flammarion, o bom senso encarnado, né, no seu discurso. Então, naquele momento, Kardec ouviu de uma pessoa que ele considerava, que ele conhecia bastante, mas era uma pessoa muito exaltada. Aquelas pessoas que, quando se fala alguma coisa, a pessoa se exalta e, a partir daí, já começa a falar sem fazer uma reflexão maior. Kardec não deu muita atenção e passou um tempo, foi convidado novamente, porque o outro falou, Kardec, as mesas estão falando. Ele disse, olha, para que as mesas falem, tem que provar que ela tem inteligência, porque uma mesa não fala. Mas a pessoa que o chamou, desta feita, uma pessoa que ele conhecia há muito tempo, falou a mesma coisa do que tinha chamado anteriormente. A diferença
era que era uma pessoa ponderada, era uma pessoa reflexiva, que quando dizia as coisas, dizia por uma convicção. Então Kardec, assim, ele teve a oportunidade de participar de uma reunião onde os efeitos físicos das mesas girantes que falavam, ali acontecia. E Kardec, naquele momento, observou realmente e verificou que não havia fraude, mas que as mesas respondiam. E quando se a mesa respondia a uma pergunta inteligente, tinha uma causa que não era a mesa, porque a mesa não é inteligente. Tinha alguma coisa além da mesa que estava fazendo aquele efeito que a mesa proporcionava. E isso despertou a sua curiosidade. E ele, então, começou a participar das reuniões e fazendo perguntas, e perguntas sérias, perguntas de interesse até para matar a sua curiosidade. E as coisas foram evoluindo a tal ponto que, em um determinado instante, ele observou que as respostas eram compatíveis às perguntas feitas. E que, a partir daquele momento, o seu interesse não deveria somente ser atendido, mas era algo pelas respostas, que era de interesse da humanidade. E ele estava diante de um fato novo, de uma ciência nova, porque estava trazendo para o homem algo novo, até então não conhecido. E aí, naquele momento, Kardec inventou a rede social. Não é? Que depois apareceu aí, o primeiro inventor foi o rapaz do Facebook. Mas Kardec, naquele momento, colheu daqueles que fizeram a viagem antecipada ao plano espiritual as informações de maneira clara, tranquila, transparente, lúcida, como é a vida depois da morte. E eles é que vieram contar a Kardec. Olha, Kardec, aqui a vida é assim, olha, eu me suicidei, sofri muito, não desejo que ninguém passe por isso. E contou como foi a vida do sofredor por ter se suicidado. O outro veio dizer, olha, aqui eu sou feliz. E a partir daí ele começou o trabalho de desenvolvimento, fazendo com que, usando uma metodologia científica, catalogando, usando a universalidade do ensino, ele trabalhou com mais de 1000 médiuns em toda a Europa e fora da Europa. Um grande trabalho para colher as informações, catalogá-las e, dentro de uma metodologia científica, fazer algo que ele fez questão de distinguir muito bem. Isto aqui é a minha visão sobre o assunto. As outras coisas não são minhas, elas provêm dos imortais. E com isto, no dia 18 de abril de 1857, veio a lume o Livro dos Espíritos, que ele coloca logo na frente como sendo uma filosofia espiritualista. A humanidade já detém há 150 anos o maior arcabouço filosófico que ela ainda não conhece. Porque este livro fala da natureza, da origem e do destino dos espíritos. Por isso que o nome do livro não é Livro dos Espíritas. O livro é dos espíritos. E lá, em uma das suas questões, que é espírito, que deve ser, se eu não me engano, a pergunta 23, os espíritos respondem: é o princípio inteligente do universo. Mas na primeira pergunta, já que Kardec sabiamente a fez, porque talvez qualquer um de nós, pelo sentido antropomórfico da imagem que foi criada em nós de Deus, ou seja, sabemos que nós somos criados à semelhança do Criador. Mas como não conhecíamos o Criador, partimos do conhecido. Aí criamos um Criador à semelhança da criatura. O velho, não é? Aquele velho que está lá nos desenhos, nas imagens. Aí Kardec, para não deixar dúvida, nem tão pouco induzir, não fez quem é. Fez assim, que é Deus. Deixou livre uma pergunta que a resposta deveria vir de acordo com a realidade. E os espíritos responderam de uma forma brilhante, trazendo uma revelação nova para a humanidade.
é a causa primária, a inteligência suprema de todas as coisas. Ora, quando assim fala, quando assim responde, revela. É a primeira vez que, pelo menos na minha pessoa, verifiquei a criatura à semelhança do Criador, sem imagem, sem necessitar de nada. Porque se o Criador é a causa primária, a inteligência suprema, e a criatura é o princípio inteligente, eu consigo ver uma criatura à imagem e semelhança do Criador. E a partir daí, trouxe-nos este livro. E ele, ao fazer o livro, ele deixou para nós duas coisas que são perenes. Uma é a codificação. A outra é o método que ele usou. Isto valerá para todo sempre. E que nós espíritas, muitas das vezes, não estamos atentos para isto, para a importância deste fato. E o livro, ele fez uma introdução, que a introdução nós observamos o pensamento, a estrutura mental deste espírito. Quando ele, na introdução, coloca dentro de uma lógica tudo aquilo que é necessário para nós entendermos essa nova ciência. Começa, então, por um neologismo, para não confundir com aquilo que já existia, já que algo era novo. E daí criou o nome Espiritismo, espiritista, para ser coerente com aquilo que ele estava recebendo do plano espiritual. Então, o Livro dos Espíritos tem uma introdução, tem um prolegômenos, que é uma palavra, né? Aqueles que gostam de falar bonito. Tem gente que gosta, mas por que prolegômenos? Porque a doutrina espírita também faz-nos crescer, já que é uma ciência, para algo novo, algo que nós não conhecemos. Então, quem não sabe o que é prolegômeno, vai lá no dicionário, observa, é prefácio. Eu sabia o que era prefácio, mas se eu fizer prolegômenos é a mesma coisa. Já é um avanço para nós podermos aprender já desde o início. E depois dividiu das edições, e hoje 1019 perguntas, dividido em 4 partes. A primeira parte fala das causas primárias. A segunda parte vem nos falar do mundo espiritual, o mundo dos espíritos. A terceira parte nos fala das leis morais. E a quarta parte das esperanças e consolações. É um livro que nos fala de tudo que nós necessitamos como espíritos imortais no aprendizado para podermos viver melhor a vida, seja ela nesta dimensão ou em outra dimensão. Mas ele não ficou satisfeito apenas com este livro que é o alicerce, que é a base. E dele, ele desdobrou. Da primeira parte, que é o maior conteúdo das causas primárias, ele tirou a Gênese. Da segunda parte, que é do mundo espiritual, o mundo dos espíritos, veio o livro dos médiuns. Da terceira parte, que são as leis morais, é que veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte, esperanças e consolações, é o céu e o inferno. E prolegômenos, que é o prefácio, o que é o Espiritismo. Então, este livro deduziu-se, desdobrou-se em mais 4 livros. 5 com o que é o Espiritismo, já que é o prefácio, aqueles que precisam conhecer a doutrina espírita, primeiro conheçam o que é o Espiritismo, depois estude o Livro dos Espíritos e as obras que dali decorrem. Então, a humanidade, a partir desse instante, tem às mãos informações de forma clara, porque a única doutrina, ou religião, não religião no sentido dos homens, porque ela é a religião. As religiões, nos explica no livro Emmanuel, o próprio Espírito com o nome Emmanuel, e ele faz isso com muita clareza, as religiões foram criadas pelos homens, tão imperfeita quanto os homens. Jesus não criou nenhuma religião, apesar de uma delas admiti-lo como sendo o criador dela em detrimento das outras.
A religião que Jesus nos trouxe foi a religião. O religare, aquele sentido divino que existe entre o Criador e a criatura. Quem depende de credo, nós somos ligados ao Pai por um laço divino. E este religar é a religião, é o religare. As religiões foram os homens que criaram. Mas mesmo assim, não existe uma religião que não admita a imortalidade do espírito. Todas admitem. Façam uma análise e verifiquem. A única diferença entre elas é como é a vida depois do fenômeno da morte. E a única que nos dá, com clareza, com transparência, explicitando a realidade sem turvar nada, é a doutrina espírita. Por quê? É privilegiada? Não. É porque a rede social funcionou. Os que fizeram a viagem antes vieram contar para a gente, dizendo que lá é desse jeito, nos preparando para a viagem que todos iremos fazer de forma inexorável. É uma rede social que atende a todos, independente das redes sociais criadas, que atende só a quem deseja viajar para um local ou outro, e nem todos os seres humanos irão viajar para todos os locais. Mas esta viagem todos nós iremos fazer. E a doutrina espírita vem trazer de forma clara. É por isto que nós precisamos compreendê-la, porque ela é o Evangelho de Jesus redivivo, trazido aos dias de hoje. Acreditem ou não acreditem, isto é um fato. A doutrina espírita resgatou a pureza do Evangelho e trouxe nos dias de hoje para que nós pudéssemos compreendê-la. Porque essa pureza do Evangelho durou apenas 3 séculos da nossa era, quando não foi perturbada, vivenciada, aplicada nas vidas dos seus apóstolos, que doaram-a em sacrifício. Até quando o Estado romano resolveu dizer assim: os cristãos agora são livres para professar. Ganhou-se a liberdade de professar a religião, mas em contrapartida perdeu-se a pureza, porque mesclou-se todos os interesses pagãos, políticos, dos homens, e a história conta a partir daí o que acontece até os dias de hoje, com a pureza do Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita resgata, traz ao dia de hoje de uma forma muito melhor. Sabe por quê? Porque diz assim: eu gosto de filosofia. E quando eu sou afeto à filosofia, eu encontro na doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, a afinidade para poder compreender essas verdades. Eu gosto de ciência. Eu encontro também aqueles que são afins à ciência, os aspectos científicos que vai explicar as leis divinas que faz-nos melhor viver. Não, mas eu gosto dos aspectos ético-morais. Eu gosto da parte religiosa. Também encontra na doutrina espírita. Por isto que hoje ele nos vem em 3 aspectos para atender às nossas necessidades. Mas a doutrina espírita, ela não está aí para ser lida simplesmente. A doutrina espírita necessita. Nós estamos sendo convocados a voltar à fonte, para beber a água da fonte. Precisa ser estudada. A doutrina espírita precisa ser refletida. A doutrina espírita precisa ser sentida. E a doutrina espírita precisa ser vivenciada. Por isso que Bezerra diz: estudar Kardec, viver Kardec, morrer Kardec, sofrer Kardec. É um espírito venerável que vem nos dar esta informação. Será que nós estamos prestando atenção às coisas que estão vendo do alto? Será que nós estamos bebendo estas informações?
Porque a doutrina espírita não é somente para ser lida, é para ser estudada. Para ser estudada, é para que o nosso conhecimento se aprofunde numa fonte que está nos trazendo a melhor maneira de nós vivermos em qualquer dimensão, explicitando as leis verdadeiras, que são as leis divinas imutáveis, que nos fazem felizes quando nós somos obedientes a ela. Mas por que a doutrina espírita, além de ser estudada, ela tem que ser refletida? É porque o próprio Kardec, na sua metodologia, no título Método, que está lá no Livro dos Médiuns, ele nos mostra que a melhor metodologia é a convicção. Eu preciso refletir sobre esta ciência para que eu crie a convicção daquilo que eu estou estudando. Porque a convicção é o resultado de uma lógica, de uma fé que é raciocinada. O espírita acredita em Deus porque ele sabe porque ele está acreditando em Deus. Se algum de nós dizemos espíritas e não acreditamos, não sabemos explicar porque acreditamos em Deus, está faltando estudo, está faltando reflexão, aprofundamento daquilo que está à nossa disposição. Se eu sei que sou um espírito imortal e eu tenho dúvida, é porque está faltando uma reflexão maior, uma convicção que se faz através dos estudos aprofundados, não de uma leitura por cima. É um livro que nós vamos ter que ler da primeira vez até desencarnar e lá no plano espiritual que ele existe. Então precisa ser estudado, precisa ser refletido, mas precisa também ser sentido, para que quando o estudo e as reflexões nos levem a que as nossas fibras mais íntimas sejam tocadas por aquilo que nós estamos estudando, compreendendo. Senão vai acontecer o que estava aqui, que Emmanuel nos falou na leitura que antecedeu. Ter e deter. Há uma grande diferença entre deter e ter. Se alguém nos pede alguma coisa, eu preciso ter para dar. Quando Jesus estava no Sermão da Montanha, um determinado instante chegou para ele os apóstolos: Mestre, é tanta gente, como é que nós vamos alimentá-los? Estão com fome. O Cristo olhou para eles com a sua paz de sempre e fez uma pergunta: o que tens? Eles responderam: migalhas, mestre. 4 pães, 5 peixes. Tudo bem, ele continuou. E eles ficaram na expectativa. Mas vamos prestar atenção à pergunta do Cristo: o que tens? Imaginemos nós, se eles respondessem: mestre, não temos nada. Nada vezes infinito é nada. Quem não tem nada, não faz nada. É verdade ou não é? Mas tinham migalhas. O Cristo, então, quando terminou, pegou as migalhas, multiplicou e alimentou a todos, em abundância. Então, nós precisamos estudar, precisamos refletir, precisamos sentir, para que esses ensinamentos nos toquem, nos levem a sentimentos mais profundos, a compreensões melhor da vida. Mas se ficarmos por aí, estudar profundamente, refletir para criar uma convicção, sentir, está faltando algo. Porque nós precisamos vivenciar aquele ensinamento. Se nós não vivenciarmos, o ciclo não completa. Eu fico apenas no deter e não no ter. Para ter, é preciso que se vivencie. Porque quando nós vivenciamos, nós temos condições perfeitamente de dar a alguém algo que nós temos. Então, se a lei maior é de amor, e nós só detemos o amor, estamos na teoria. Estudamos profundamente, temos a convicção do amor,
Sabemos perfeitamente, sentimos até o amor, mas nós não vivenciamos o amor. Então nós estamos no deter. Precisa se vivenciar, primeiro amando a si mesmo, amando aos semelhantes que estão em nossa volta. Porque na hora que o amor for solicitado, nós temos amor para dar. Mesmo que seja migalhas. Se for migalhas, a multiplicação acontecerá, como aconteceu no Sermão da Montanha. Então, nós precisamos disso. E hoje é um dia que nós estamos comemorando para estudar essa obra, porque está fazendo 160 anos. Mas todo ano ela faz ano. O ano passado foi 159. 160 anos porque é um ano cheio. Aí nós procuramos, mas não é isto. A doutrina espírita é para ser estudada, vivenciada dia a dia. E nós estamos vivendo momentos que a humanidade não tem mais dúvidas de transição, de mudanças. E que se faz necessário nós termos um porto seguro. Nós termos alguma referência segura que nos dê certeza de que aquela ponte, ela não vai cair. E a única ponte segura são as leis divinas, que não mudam ao bel prazer dos homens. São leis que aí estão ao longo de toda a existência da humanidade. Desde a formação da Terra, as leis naturais, sejam elas físicas, sejam as leis morais, elas permanecem. Nós é que as observamos à proporção que a evolução acontece de acordo com o nosso estado evolutivo, a nossa zona de compreensão. Mas a verdade sempre foi a mesma. A Terra sempre foi redonda. Não é isso? Foi sempre uma esfera. Mas nós passamos milênios de anos dizendo que a Terra era chata, sustentada por 4 grandes elefantes, alguns, outros diziam que eram águias, com medo de andar pelos oceanos bravios, porque deveria ter uma cachoeira que nos levaria ao infinito. Mas a Terra sempre foi do jeito que é. Até o dia que nós admitimos que ela é como é. Mas mesmo admitindo que ela é como é, ainda faltava muita coisa, porque tem um local na face da Terra que é chamado Triângulo das Bermudas. Os mais velhos, os mais idosos já ouviram falar, e quando estudam sobre isso, dizendo que ali era um local de sumidouro, onde aparecia ET, aparecia extraterrestre, porque sumia os navegadores, os barcos, os aviões, etc. Até o dia que o homem conseguiu dominar o espaço. Quando ele dominou o espaço, ele colocou os olhos fora da Terra. E os olhos observam a Terra. E observa que ali é um local, como se fosse um ambiente próprio para a formação de fenômenos meteorológicos, que leva a condições de desastres naturais, como nós observamos quando se aproxima do continente. Ali é um formador de furacões. E como os homens desconheciam disso, saíam navegando. E muitas das vezes encontravam esses furacões que destruíam, sim, os barcos, os navegadores, os aviões. Hoje já não acontece mais. Perdeu-se aquela coisa que se dizia. Ao contrário, atenção, navegadores, não viajem passando por esses locais. Vem aí um furacão que vai passar, todo mundo se prepara para se afastar. E se diz, olha, vai passar em tal lugar, a destruição é essa, as pessoas abandonam. Então, à proporção que nós vamos evoluindo e tendo maiores conhecimentos, nós vamos vendo estas leis que são perenes de forma diferente. Porque quem mudou fomos nós no processo evolutivo. As leis aí estão para nos tornar felizes, desde que nós a obedeçamos. Então, nós estamos vivendo diante de momentos que nós precisamos de porto seguro, de uma ponte que nos fortaleça, para que nós possamos enfrentar os desafios como devem ser enfrentados. Mas para isto é necessário
que nós saibamos realmente e que nós conheçamos estes ensinamentos, estas leis. Daí nós temos que estudar, para realmente sedimentar isto e vivenciar, aplicar em nossas vidas esses ensinamentos. Porque senão não vale nada. Que adianta estudar tanto, chegar a convicções, a certezas, e ficar isso para o outro e não aplicar nas nossas vidas? É incongruente. Não tem coerência. Sabermos que algo é bom para nós e não aplicarmos isto nas nossas vidas. Então nós estamos diante de um momento de que a busca a estas fontes, o estudo do que existe hoje à disposição da humanidade, vai nos fazer melhor entender, compreender as razões, as leis divinas, os efeitos do que está acontecendo com a humanidade e qual o nosso papel nesse contexto, onde todos deblateram, duvidam, contribuem com as vibrações sintonizadas com as que estão circulando, mas nós, diante do conhecimento que a doutrina está, teremos que fazer o contraponto. O grande desafio nosso é viver com o mal sem participar dele. Se olharmos a psicosfera da Terra hoje, a maioria das vibrações que circulam é de ausência do bem, é de desespero, é de descrédito. Mas tudo isso já foi avisado pelo próprio Cristo, que haveria momentos dos falsos cristos, dos falsos profetas, do sim, do não. Nós estamos vivendo esse momento. É só estudar, despertar e observar. E qual é o nosso comportamento nesses momentos? É sintonizar com isto? Ou sermos coerentes com aquilo que nós estamos estudando, com o que este livro nos traz? E os demais? Nós não temos ideia do valor de um pensamento positivo, do poder de um pensamento positivo, do poder saneador de um pensamento positivo. Não temos ideia. Uma prece sincera, feita por um de nós, muda um ambiente. Se o ambiente é totalmente escuro, pelo menos um pontinho de luz vai aparecer, ele já não é mais totalmente escuro. E se nós juntos vivenciarmos, trabalharmos, orarmos, ao invés de sintonizar com tudo isso que está sendo colocado, adentrando as nossas casas, as informações todas, que quando nós olhamos os noticiários, de 10 informações, 11 são todas ruins. Raro é vermos uma notícia que não é notícia, porque notícia é tudo aquilo que chama atenção, algo de bom que vai nos trazer. Mas nós poderemos proporcionar isso, pelos nossos pensamentos, pela confiança, pelas nossas ações, vivenciando, porque é através da vivência que nós polarizamos aqueles que ainda não têm o conhecimento. Porque eles não têm o porto seguro, a referência nós temos. Eu vinha conversando com Paulo de manhã e falei para ele assim: Paulo, qual é a diferença entre o espírita e o não espírita? Nós conhecemos a doutrina espírita, os outros não conhecem. Mas todos nós estamos submetidos às mesmas influências. O espírito e o não espírito estão submetidos às mesmas influências. Todos nós poderemos afinizarmos com esta, pela nossa imperfeição, com estas interferências. Porque somos perfectíveis, não temos ainda o domínio total sobre nós. E quando isto acontece, aí é que aparece a diferença. Nós, espíritas, se descobrimos que erramos, nos arrependemos, nós sabemos o caminho de volta e sabemos onde é que está o porto seguro. E aí nos consolamos, arrependidos do ato praticado. O outro que não tem um porto seguro, mesmo que ele observe que ele está confuso,
Talvez ele nem descubra que fez algo errado, porque ele não tem a referência. E ele fica perdido, porque não tem um lugar para voltar. Ele sabe que fez algo errado, porque na sua consciência estão escritas as leis divinas. E é a primeira que nos diz: fizeste algo de errado. E ele fica perdido. Se nós, espíritas, vivemos próximos a esses que estão perdidos, e erramos juntos, e buscamos a referência, pelo menos nós servimos para ele de um exemplo de alguém que, diante da mesma situação, manteve-se tranquilo, em paz, ou buscou uma referência. Aí essas pessoas vão buscar. E, de repente, pela vivência dos ensinamentos, nós estamos conduzindo pessoas a conhecerem as verdades que nós conhecemos sem fazer proselitismo. Porque o maior proselitismo é o exemplo que nós damos. E, através do exemplo, nós cativamos as pessoas. Então, como eu falei, não é uma palestra, é apenas um prolegômenos, um prefácio, para que nós possamos passar o dia estudando esta obra, que é o Livro dos Espíritos, que no cartaz está nos dizendo ali que completa 160 anos. E nós vamos hoje passar aí a manhã e a tarde, refletindo sobre perguntas. Das 1019, nós vamos ver talvez umas 2 ou 3, não sei quantas, mas é o suficiente. Porque o Evangelho de Jesus, ele tem que ser estudado versículo a versículo. Nós verificamos que Emmanuel falou aqui sobre uma pequena parte da mensagem cristã. Da mesma forma que o Evangelho deve ser lido, refletido, sentido e vivenciado, versículo a versículo, nós vamos pegar esta obra e ler, estudar, vivenciar, participar, trocar ideias sobre os ensinamentos que este livro contém. Então, que nós possamos ter uma manhã e uma tarde de bons estudos, que possamos trazer aqui essas experiências para compartilharmos uns com os outros, e no final do dia nós sairmos daqui reabastecidos, alegres, contribuindo para o bem no dia em que a humanidade passa por dificuldades e por desafios. O simples fato de estarmos reunidos hoje, estudarmos aqui, fisicamente, no plano que nós estamos, uma quantidade de pessoas. Certamente, esta quantidade, multiplicada por N, nós não sabemos quanto, nós temos a convicção que o plano espiritual está conosco também estudando. Tem muitos espíritos que vão estudar conosco, vão aprender conosco, como tem aqueles também que vão nos inspirar, nos ajudar a buscar o melhor entendimento. Além disso, a espiritualidade não perde tempo. E quando 2 ou mais pessoas se reúnem em nome do Cristo, Ele está presente. Somos mais de 2. E vamos passar o dia inteiro com a presença do Cristo, aproveitando os nossos pensamentos que estão voltados para o bem, para ajudar a humanidade. Nós não temos ideia do que o plano espiritual irá aproveitar das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, que estarão voltados para a compreensão melhor da vida, para beneficiar, talvez, em outros continentes, espíritos que estão precisando de vibrações positivas e multiplicando, como ele fez lá no Sermão da Montanha, as migalhas que cada um de nós iremos proporcionar no dia de hoje. Então, que tenhamos muita paz. Muito obrigado.